Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Vrachá, tudo bem? Estamos por aqui com mais uma edição do programa Minha Vida é Bem. Como eu sempre falo, esse é um programa que não é um programa proselitista, é um programa feito especificamente para os meus filhos, a Gabriela Dodani e Gabriel Kalev, que estão no Brasil, a Ariela Recebe e o Eliav Hassir, que estão aqui, é para os meus filhos. É um programa que eu fiz para ficar perpetuado na internet, com uma conversa de pai para filho. Enfim, para a gente estar estudando um dia quando eu não estiver aqui, para que eles estejam grandes e cresçam, e aí estudem. Então é justamente por isso, tá bom? Eu não sou rabino, eu não sou moreno, não sou professor, não estou aqui para ensinar ninguém. Eu apenas estamos aqui para ter esse momento descontraído de conversa de pai para filho. Mas qualquer outra pessoa que esteja assistindo e queira se beneficiar desse vídeo, fique à vontade, tá bom? Se a gente conseguir compartilhar a luz de Akadosh Baruch Hu através dos ensinamentos da Torá, a gente fica feliz dessa maneira, tá bom? Nós estamos, na realidade, estudando a Parashá de Balak e hoje a gente vai falar sobre a segunda aliá. Ele vai explicar justamente sobre o quê? Sobre os segredos por trás daquilo que está escrito na Torá. Então vamos lá, vou ler para vocês rapidamente. A gente sabe que Balak era Ben Tzipor. O que significa Ben Tzipor? Ben Tzipor a gente já sabe o que é. Ben Tzipor? Filho do pássaro. Ele era rei de Moab. Mas por que ele é chamado de filho do pássaro? Então olha só, ele era um poderoso feiticeiro, como a gente já sabe, né? E o Egmo vai ser o... Não, ele vai ser o Balak. Não, ele não vai ser o Balak. Sim, ele vai ser o Balak. Ele é menos... Ele vai ser o Balak. Ele vai ser ele vai ser o Bila. Ele vai ser o Egma vai ser o Bila. Ele vai ser o gigante. O gigante Yod. Então, olha só. Existia, então, o Balak Ben Tzipora. Por que ele é chamado disso? Porque ele era um verdadeiro feiticeiro. E ele ganhou esse nome, a gente já sabe, Ben Tzipora, como eu falei, o filho do pássaro. Eu contei no primeiro vídeo de introdução, porque ele fazia uns efeitos mágicos com o pássaro, tá? E o pássaro era de prata, como eu tinha dito. Ele era feito de prata. Que esse pássaro que era feito de prata, ele tinha sido feito pelo... de prata. Feito pelo famoso feiticeiro Casdael o primeiro. Quem é Casdael? Tá? A gente vai ter que pesquisar. Mas eu queria explicar para vocês como é que era feito o pássaro. Presta bem atenção. O corpo do pássaro, ele era feito de uma combinação de ouro e prata. A cabeça era folheada de ouro. A cabeça do pássaro era de ouro. Enquanto o bico do pássaro era de prata. As asas dele eram feitas de puro cobre misturado com prata. As patas dele eram de ouro, mas a língua do pássaro era a língua de um pássaro de verdade. Um pássaro vivo. Muitos grandes feiticeiros, eles utilizavam esse pássaro maravilhoso. Ele colocava o pássaro, então, tipo assim, numa janela, num parapeito, deixava lá, e deixava o pássaro ficar o dia inteiro. E o pássaro ficava olhando diretamente para onde? Para o sol, o dia inteiro. E durante a noite, ele ficava olhando para a lua. O pássaro ficava assim, sabe quando? Durante 7 dias. E os magos, os feiticeiros, ficavam queimando incenso para ele, Ketoret. E no fim de 7 dias, o pássaro começava a mover-se, ou seja, era como se ele tivesse carregado as baterias dele. Era feitiçaria pura mesmo. Olha o que acontecia com o pássaro. A língua do pássaro, que era feita de língua de um pássaro de verdade, ela começava a se mover dentro da boca desse pássaro de ouro. Eles espetavam com um alfinete de ouro, tipo uma agulha de ouro, a língua do pássaro. Olha o que começava. E neste momento o pássaro começava, adivinha fazer o quê? A falar. O pássaro começava a falar, revelando a Balak toda espécie de informação mística sobre o passado e sobre o futuro, Eliave. E foi este pássaro que revelou muitos fatos, muitas histórias que nenhum homem jamais soube, tá? Fazendo com que o Balak, então, ele se tornasse o filho do pássaro. Ele ficou famoso. Ele ficou famoso porque ele começou a saber quem contava as coisas para ele era justamente o pássaro. Sempre que ele queria saber alguma coisa, algum fato específico,
Balaque então queimava ervas especiais, era um tipo assim? de ketoret, para um incenso diante desse pássaro. E olha o que acontecia. Em seguida, ele batia no animal. Puxa vida, tá vendo como ele era mal? Ele ainda batia no animal, porque ele fazia isso? Então ele batia no animal e o animal fugia. E quando o pássaro então de prata retornava de seu voo que ele voava, ele o colocava dentro de um ninho que ele preparava, que ele queimava mais incenso, mais aquela fumaça ali perante ele. E o pássaro então começava a falar e contava tudo aquilo que ele tinha visto sobre o passado e sobre o futuro. E também ele juntou muitas especiarias, muitas espécies de incenso, e ele enterrou num recipiente de barro, tipo num vaso de barro, que a gente passa aqui no kibbutz, sabe aquele vaso que fica ali próximo da parada? Ele enterrou ali, ele colocou tudo dentro desse barro, desse recipiente de barro, bem grande, e ele enterrou profundamente. A Agadá conta aqui que mais tarde o rei David Mela, olha o que aconteceu, ele escavou o solo, a terra, e ele encontrou águas subterrâneas, e também ele recolheu um pouco dessas águas e derramou em cima do Misbeá para anular o poder daquelas potentes ervas mágicas e de feitiçaria contidas dentro do recipiente subterrâneo que ele tinha cavado e colocado dentro da terra. O pássaro de prata, mágico, certa vez ele voou do palácio de Balaque, ele não voltou. O que foi que aconteceu? Profundamente aflito, Balaque saiu em busca do seu pássaro, o pássaro velho, porque ele ficou perguntando: esse pássaro é que me traz dinheiro, esse pássaro aí é que mostra tudinho o passado e o futuro, como é que eu vou ganhar dinheiro, eu vou perder meu prestígio. E ao longo do caminho ele avistou subitamente o pássaro voando no ar. Estava voando lá no ar, fugindo de uma labareda de fogo, ou seja, o pássaro estava voando e tinha um fogo, uma bola de fogo que estava correndo atrás do pássaro. O que significa isso? Aproximando de Balaque, chamuscado pelas penas, ou seja, as penas dele estavam meio queimadas devido a essa labareda de fogo, estava perseguindo ele. Tem um meteoro? Não sei bem, era como se fosse uma labareda de fogo atrás do pássaro que queimou algumas penas dele. E o pássaro abriu a sua boca e começou a fazer o quê? Adivinha o quê? Ele começou a elogiar e falar muito bem de Am Israel, do povo judeu. Balaque, então, nesse momento, ele teve medo. Desde então, ele ficou com muito medo, pensando: poxa, se o pássaro, ele elogia, ele fala coisas boas de Am Israel, com certeza os poderes de feitiçaria deles, do povo de Israel, são muito mais poderosos do que o do pássaro. E eles são capazes de fazer mal. Não é feitiçaria, é brachá de Hashem. Foi nesse momento que Balaque decidiu pedir ajuda adivinha de quem? Do Bilam, de maldita memória. Bilam ben Beor, ele era na realidade o profeta tão sábio quanto Moshe. Muito sábio. Por que você não me contou mais? Por que não me contou disso? Aí fica a pergunta, você já está perguntando. Hashem revelou muitos segredos profundos para Bilam. Por que Hashem fez isso? Porque Hashem teve que se revelar para Serachá e fazer com que Serachá fosse tão grande igual a Moshe. Qual é o segredo disso? Por quê? Alguém sabe por quê? Então eu vou explicar. Hashem fez isso justamente, sabe por quê? Porque futuramente, quando chegasse o juízo final, aonde Hashem vai julgar toda a humanidade, as pessoas poderiam chegar e dizer: olha, Hashem, tu não pode castigar a gente. Como é que o senhor vai castigar a gente? O povo de Israel tem o mérito de saber Torá e me dizer: volte, porque tu deste Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu trouxe a Torá do Har Sinai, do céu, do Har Sinai, e revelou para eles: a gente não tem nenhum profeta, ninguém ensinou a gente, por isso que Hashem deu para Bilam ben Beor, para que esses segredos muito profundos, para que ele soubesse disso e ele ensinasse os goim, as outras pessoas. Então Hashem diz: olha, vocês não têm desculpa. Por que vocês não têm desculpa? Porque eu dei Moshe Rabbeinu para Am Israel e dei o Bilam para vocês. Então ele tinha que ensinar vocês, pelo menos as leis de Noa, como vocês serem boas pessoas, como não roubar, como não comer um animal vivo, como fazer as coisas corretas que Hashem requer de todo Benei Noa. E ele não fez. Você que vai ser só coisas certas. Porque hoje existem outras religiões e que não é o judaísmo. E porque Hashem permite que existam outras pessoas, Hashem permite que tenha outros líderes religiosos, parece que eles são profetas, parece que eles revelam o futuro. Porque Deus permite, Hashem permite que em outros povos, outras pessoas existam, possam falar entre aspas em nome de Deus, porque essas pessoas, elas deveriam falar a verdade sobre Am Israel, sobre a Torá, e essas pessoas muitas vezes não falam. Então, falam mal ainda, ou interpretam errado, ou ensinam de forma errada a Torá. Então o que vai acontecer? Quando Hashem for julgar todas as pessoas, o que vai acontecer? Hashem vai dizer: não tem desculpa, porque eu dei um profeta para vocês. Se ele ensinou errado, se ele não ensinou o que ele deveria ensinar, então vocês vão cobrar dele, porque eu dei um profeta. Por isso que existem pessoas que curam, que o Bilam era tão poderoso.
Isso é ser duro. O Bilam não inspirava o povo dele a seguir a Torá e fazer as mitzvot. A grande parte do poder de Bilam, que o Bilam tinha, ele residia no conhecimento preciso do momento que Hashem se aborrecia com a humanidade. Ou seja, você sabia que existe um momento em que Hashem fica aborrecido com as pessoas, com os idólatras? Sabe que momento é esse? Dizem os nossos sábios que é entre 10 horas da manhã. É o horário em que os reis acordavam, 9, 9h30, 10 horas, e eles se prostravam, adivinha para quem? Para o sol. Eles adoravam o sol. Então é o momento que Hashem fica bem como Deus. E o sol não é Deus. Então Deus ficava muito chateado. Então por causa disso daí, o Bilam sabia os momentos exatos da Gevurah, do momento de Gevurah de Hashem, e nesse momento ele falava os pecados das pessoas, e por causa disso ele conseguia amaldiçoar as pessoas e fazer o que Hashem... Ele era como um acusador. O Bilam, para ele aprender mais ainda tudo, você sabe o que ele fazia? Ele viajava até uma montanha chamada Monte das Trevas. Olha que ele falava, Monte das Trevas. De vez em quando ele viajava para lá. E lá, nesse Monte das Trevas, lá era cheio de correntes que tinha por lá, corrente de ferro, protegido por cobras venenosas. E sempre que ele se aproximava de lá, ele era recebido, tinha um animal, um pequeno animal felino com a cabeça de cobra. Imagina só, um animal que parecia um tigre, um gato, era um felino, mas ele tinha a cabeça de cobra. E as pernas curtas e 2 rabos ele tinha. 2 rabos. Não é aqueles Pokémon, não. Que nem o Tails, parece um Pokémon. Havia algo de tão aterrorizante nesta criatura que ninguém conseguia olhar para o rosto dela. De tão esquisito, de tão medo que dava de olhar para esse animal. Até mesmo o Bilam, ele cobria os olhos dele, jogando sobre ele um pouco de incenso feito das cinzas de uma galinha branca. Olha a feitiçaria que ele fazia. O animal seguia Bilam até ele chegar às correntes de ferro. Bilam batia nelas 3 vezes nessa corrente e elas se abriam à sua frente. Ele entrava e podia falar com as cobras, que eram feiticeiras. Então... O que é? Essas cobras eram bruxas? Feiticeiras, cobras sabiam. Feiticeiras. Então essas cobras feiticeiras ensinavam todo tipo de magia, encantamento para ele, para que ele pudesse usar quando ele retornasse para o seu país. Uma vez Bilam fez essa viagem muitas vezes na sua vida, ele cansou de fazer essa viagem muitas vezes, e ele sempre aprendia a cada vez mais coisas novas nessa ocasião. O Bilam sabia que os feitiços não tinham poder sobre o povo judeu. Não existe encantamento, não existe feitiçaria contra o povo judeu. Por que não existe? Porque Hashem fala, aquele que é abençoado não pode ser amaldiçoado. Só tem uma pessoa que pode fazer isso, é a Kadosh Baruch Hu, que pode trazer bênção ou maldição. O resto não pode trazer bênção ou maldição, porque o povo de Israel é abençoado por Kadosh Baruch Hu. É o povo escolhido de Hashem. Então, por causa disso, ele decidiu viajar aos Montes das Trevas para saber o que poderia ser feito. E lá, ele então contou às cobras tudo a respeito dos judeus, dos milagres que haviam sido operados para eles na saída do Egito, em Mitzrayim, no Yom Suf também. E perguntou como seria possível adquirir poder com elas, com essas cobras feiticeiras, para forçar a voltar o povo para o Egito. Olha que rachá. Desta vez as cobras não puderam falar nada para ele, não puderam dar conselho nenhum para ele. Hashem tinha confundido todos os feiticeiros do mundo para que ninguém conseguisse amaldiçoar ou prejudicar os judeus de maneira alguma. Ninguém podia fazer isso. O Balac não era rei nascido, ele não vinha de uma linhagem nobre, não. Ele era na realidade filho de uma das pessoas que eram ministros do Sihon. O pai dele era ministro do Sihon. O Sihon e o Og, eles eram gigantes, eram rei. E o pai do Balac, o pai dele era um dos ministros de Sihon. Quando o Sihon foi morto, por Moshe Rabbeinu, e o Og também foram derrotados, não ficou ninguém que era protegido pelo Og. Então, por causa disso, ele foi coroado rei, então, depois da morte de Sihon, quando o povo de Israel conquistou ali a cidade de Heshbon. Heshbon? Heshbon. Mas Heshbon é matemática em hebraico. Pois é. Bom, essa capital, essa cidade... Heshbon ou Heshbon? Heshbon, com num no final. Heshbon. Então é matemática. Contagem, pode ser. Essa capital, ela pertencia originalmente a Moabe, tá? Lembra que Moabe é do pai, era descendente de Lot. Mas ela tinha mudado de mão algumas vezes durante algumas batalhas. Olha só, eram 2 irmãos, o Moabe e o Amon, e eles viviam brigando entre si. Os 2 irmãos, filhos de Lot, viviam brigando entre
entre si. Numa hora ficava com Moab, numa hora ficava com os amoritas, e graças a uma maldição de Bilam, essa cidade saiu das mãos dos moabitas e foi para Amon, para Moab, onde o Sihon era rei. Os amonitas haviam vencido e conquistado então Hesbon e tinham trazido para o território deles. Então Bilam era um feiticeiro conhecido ali, ele fazia maldição ali para que um ou outro rei ganhasse as guerras. As duas nações, elas foram subjugadas por Sihon e Og, ou seja, elas eram comandadas por eles, mas o que aconteceu, elas viviam brigando entre si e elas se uniram com um pacto de luta contra os judeus. Aquilo que eu contei na primeiro vídeo, que o Amon e Moab eram como se fossem dois cachorros. Eles viviam brigando... Cachorro. Viviam brigando entre si. Quando chegou a Israel, eles disseram, chegou um lobo. Esse lobo vai comer a gente, então vamos se juntar pra gente brigar contra o lobo. E aí o que aconteceu? Ele falou então, o judeu tem o poder dele, tá na boca, então eu vou usar a mesma coisa, o poder que tá na boca, como eu disse no vídeo passado, e por causa disso que ele chamou Bilam pra ajudar ele, também usava, vem Bilam, você consegue amaldiçoar o povo judeu por mim, então vem você também. Vou lá. Então o que acontece? Chamam justamente o filho de Beor, cujo poder reside onde? Na boca. Como eu falei, é muito fácil você amaldiçoar, falar a jornada das pessoas. Maldições sempre... Mas vai ser castigado mesmo assim. Com certeza. Diz aqui que no começo o Bilam, ele só fazia a interpretação através de sonhos. Isso aí só se tornou profeta depois, mais tarde, e depois que as maldições dele começaram a se realizar, e por causa disso as pessoas pagavam quantidades enormes, grandes de dinheiro para ele, para que eles pudessem amaldiçoar os seus inimigos, e foi através dessas maldições que Bilam que Moab e Amon foram derrotados nas guerras contra Sihon e Og. Continuando. Aqui existe um ensinamento muito interessante. Vou te contar uma história rapidinho. Teve uma vez um palestrante que ele pegou, tinha 10 pessoas numa sala, e ele deu um balão para cada pessoa. E ele diz assim mesmo, eu vou contar 1 minuto. Aquela pessoa que ficar com o balão cheio, eu vou dar R$1.000 para essa pessoa. 3, 2, 1, valendo. Ele colocou o relógio para contar. E aí, de repente, todo mundo começou a estourar o balão um do outro, e estourando, e algumas pessoas começaram a proteger o balão dela. Só ia ganhar os R$1.000 quem tivesse com o balão cheio no final de 1 minuto. E as pessoas começaram a furar, até que sobrou uma única pessoa e todo mundo foi atrás dessa pessoa para estourar o balão dela. E ela fez de tudo assim, não. Na hora que foram estourar o balão, o palestrante falou, pare, ninguém estoura o balão dele. Chamou ele aqui, disse, vem cá, e você é o vencedor, deu R$1.000 para ele. E aí o palestrante falou o seguinte para ele, o que foi que vocês fizeram? Por que vocês ficaram estourando o balão um do outro? Não foi isso que eu disse para vocês. Eu entreguei um balão cheio para 10 pessoas e eu disse, quem ficar com o balão cheio até 1 minuto, eu tenho R$1.000 aqui, eu vou dar o dinheiro para quem tiver com o balão cheio. Só que as pessoas não prestaram atenção. Se todo mundo tivesse tomado conta do seu balão, todo mundo tinha ganho o dinheiro. Mas alguém lá, que era uma pessoa ruim, achou que, eu vou estourar o balão do outro, porque eu quero ganhar os R$1.000 sozinho. Se todo mundo tivesse com o balão, todo mundo tinha ganhado R$100 cada um. Mas a pessoa com ganância, eu quero os R$1.000 só para mim, começou a estourar o do outro, porque eu não quero que ele ganhe, eu quero que eu ganhe, não ele ganhe. Então, o que isso tem a ver? Mas o que eu quero ensinar para você? Que justamente aqui as pessoas pagavam quantidades enormes de dinheiro para que o Bilam amaldiçoasse os seus inimigos. Por que elas não fazem como o povo judeu? Sabe como é que a gente faz? O povo judeu não reza, não ora, pedindo para Hashem, para ele matar, destruir os seus inimigos. A gente ora para Hashem nos salvar. Ou seja, em vez de você pedir, rezar, Hashem, me protege, Hashem me dá brachot, Hashem, que tu possas fazer que eu cresça em Torah Mitzvot, que eu faça a tua vontade. Peça para você, porque você tem que pedir pela desgraça do outro. Tá errado, as pessoas pagavam pro Bilam amaldiçoar. Por que ele não paga? Olha, eu vou te pagar um dinheiro para você fazer uma bênção para mim. Você não precisa pedir pela derrota do outro. Você tem que pedir pelo quê? Você tem que pedir pela sua bênção, não uma derrota do outro. Então Balaque falou para ele, se você conseguir lutar essa guerra contra os judeus, com a arma que eles usam, que é a boca, ele estava em apenas amaldiçoar eles por mim. Se você conseguir amaldiçoar ele, então eu teria a chance de matá-los. E aí o Balaque falou, não peço só por mim, não estou pedindo só por mim, mas se você conseguir me ajudar em destruir mesmo só uma parte deles, somente uma parte deles, desta nação, você vai ficar famoso, porque você conseguiu destruir uma parte do povo de judeu, Hasbe Shalom. Então, o teu prestígio você vai ser respeitado por todo mundo. Todas as nações se prostrarão à sua frente em sinal de reverência e admiração, que só você conseguiu fazer isso. Bilam, ele era um perverso antissemita, não gostava do povo judeu, e ele então mostrou inteiramente disposto a maldição, porque ele já não gostava do povo judeu desde quando ele era ministro de Faraó. Foi ele que mandou, aconselhou o povo, o Faraó, a matar os judeus e jogar as crianças no Nilo.
Olha só, todos os dias, quando as nações do mundo se prostram diante do sol, que elas adoram o sol, reverenciando o E é sol. por isso que aquela música lá é A Ariela não gosta de uma música, né, filha, que tinha no Brasil, quando ela ia pra escola, cantava "Ô sol, vê se me quiser". Não gosta, né? Vamos ficar com vergonha. Tá, não gosta dessa música. Então, quando as nações do mundo se prostram ao sol, adorando o sol, o que é que acontece? Hashem fica furioso por um instante. Então, Hashem conhecia a intenção de Bila e não ficou zangado com o seu povo durante todo esse tempo, porque ele sabia que eu não vou ficar chateado com o povo de Israel, porque ele sabe se maldito a ele, sabe, e vai querer amaldiçoar o meu povo. Negativo. Bem, se tivesse ficado, se Hashem tivesse ficado chateado com o povo de Israel, Bila teria rapidamente aproveitado essa oportunidade para amaldiçoar o povo de Israel, Haz Shalom, e nenhum judeu permaneceria vivo. O Bila ele desejava muito acompanhar o mensageiro de Balaque, mas ele sabia que sem a permissão de Hashem ele não poderia ir. Por que ele teve que perguntar com permissão de Hashem? A Torá fala justamente que o próprio Bilam fala sobre eu não posso fazer nada. Se Hashem, ele fala o nome de Hashem, Yud-Kei Baruch-Kei. Meu Deus, ele chama ainda. Então, por que ele fala isso, meu Deus? Porque desde lá do Egito, ele sabia que existe a Kadosh Baruch, que Hashem é o Deus dos deuses e não existe, ele é o maior. Então, como Hashem é o maior, ele falou, Hashem é meu Deus também. E aí eu te pergunto, se ele tinha poderes? Tinha. A gente vai ver lá, se eu não me engano, numa das guerras, depois de Pinhas, que a Haggadah sempre fala que o próprio Bilam ele voou com o poder da feitiçaria, ele tinha poderes sobre isso. E quem é que deu esse poder para ele? Hashem. Então Hashem também, como eu falei para você, Hashem era o Deus dele e ele tinha Hashem como Deus, mesmo sendo Urachá, o feiticeiro, idólatra, mas ele sabia que existia Kadosh Baruch. Isso é muito interessante porque mesmo hoje em dia, Ariela, existe pessoas que sabem que só existe um único Deus, não tem um, não tem dois, não tem três, é apenas um único Deus, Deus não é homem, e as pessoas mesmo sabendo, esses líderes religiosos, mesmo sabendo disso, eles ensinam o povo errado, entendeu? Mas eles têm o Deus deles. Se você for perguntar para outras pessoas que não são judeus, as pessoas vão dizer, só existe um único Deus, só tem um Deus, mas eles acreditam em três. Eles sabem que só existe Deus, mas eles não querem se curvar à verdade da Torá. Então, ok. Por isso que o Bilam fala, o meu Deus. O Bilam, ele queria muito, muito, muito dinheiro. O próprio Bilam falou isso para Hashem. Olha o que o Bilam falou. Hashem, eu sei que você não proclamou, não falou no meu nome entre as nações, e que você não tem amor nenhum por mim, mas reis e ministros me respeitam, buscando o meu conselho e buscando a minha ajuda. Por favor, permita que eu vá. Já que você não gosta de mim, as outras pessoas gostam, deixe lá porque eu vou receber pelo menos um dinheiro. Olha como é que ele era. E Hashem respondeu para Bilam, que pecador você é, que irachá, que perverso você é. Prometi ao meu povo que ninguém jamais lhe faria mal, e ainda assim você deseja amaldiçoar. Você quer amaldiçoar o meu filho, está pedindo para mim, para amaldiçoar meu filho na minha frente. Só será permitido proferir palavras que eu colocar na sua boca. Ou seja, ele foi tipo uma marionete, sabe aquele boneco que você coloca e fica falando? Isso que ele foi. E para finalizar, ele fala nem mesmo o fato de ser cego de um olho só, caolho de um olho só, ele não desistiu do seu plano. Aqui existem alguns outros comentários que dizem que ou ele já era cego ou que Hashem cegou ele de um olho. E outra coisa, ele fala que na manhã seguinte ele se levantou para fazer o quê? Ele mesmo selou a mula dele. Então vamos embora lá, tem a mula dele aqui, né? Ele mesmo foi lá porque ele era uma pessoa importante. Ele poderia pedir para outra pessoa montar coisa em cima da mula para ele sentar e etc. Ele era tão ruim que ele mesmo acordou de manhã cedinho, rápido, que ele estava querendo, morrendo de vontade de ir lá. Ele foi lá e selou a mula ele mesmo porque ele estava com pressa para querer ir logo, para querer amaldiçoar o povo de Israel. E o que foi que Hashem falou? Hashem virou para ele, seu rachá, olha aqui como você é. Você na realidade acordou cedo. Você que se diz uma pessoa importante, poderia chamar outra pessoa para preparar sua mula e você correu para fazer isso. Diferente de você, seu rachá, quem fez a mesma coisa, mas de maneira diferente? Quem foi que fez? Avraham, a vida acordou cedo e ele mesmo montou o jumento dele porque ele estava ávido para fazer o quê? A vontade de Akadosh Baruch Hu. E é aqui que Hashem fala seu rachá, né? Seu ódio é tão profundo que faz mudar até os seus hábitos. Avraham, porém, é superior a você. Foi na sua frente porque com amor deixou de ser o Senhor. Ele mesmo montou o seu burro, mas para fazer o quê? A minha vontade, para cumprir a minha vontade. Esse rachá, ele sabe que eu sei o pensamento de todo mundo e mesmo assim
Ele quer se levantar, quer sair para quê? Para amaldiçoar o povo de Israel. Como se eu fosse cego, que nem ele. Como se eu não soubesse qual é o seu verdadeiro propósito. Ele saiu muito feliz. Estou feliz porque eu vou amaldiçoar o povo de Israel. Para ir até Moabe, esperando alegremente pelo momento oportuno de amaldiçoar os judeus. Consciente de sua satisfação, Hashem enviou então um anjo para desviar ele desse propósito. Esse daqui é o Spinkles. Spinkles é muito especial. Ele sempre acompanha a gente no estudo da Torá, né, Spinkles? Salam, levanta-nos. Ah, já acabou? A gente encerra por aqui. Não, tem que... A gente encerra por aqui, volta numa próxima oportunidade, né? O papai só... E ela tá um pouco dodói. Ele foi a Shilemar e eu só voltei a fazer o Me'av Levem porque você pediu, não foi? Pra gente voltar a estudar novamente. Então foi por causa dela. A gente encerra por aqui e voltamos num próximo momento falando sobre a segunda ou a terceira Aliot da Parashá Balak. Shalom Aleichem e... Lehita!